Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem, mas eu tenho certeza que a tua fé vai sair muito mais aquecida depois desse episódio do Café com Fé, desse podcast que é meu, mas também que é seu, porque esse podcast existe justamente para aquecer a tua fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você vai agradar a Deus sem fé? Então, depois desse relato que você vai ouvir hoje aqui, desse episódio que está incrível, eu tenho certeza que sua fé vai sair pegando fogo. Então eu quero te convidar, minha querida, para coar tua xícara de café, fazer esse pit stop, essa parada que é só sua. Com o seu café bem quentinho e vem aquecer a tua fé em mais um episódio sensacional. Hoje eu trago uma mulher aqui que nós nos conhecemos num evento de mulheres. Eu tenho ido a muitos eventos e conhecido, me conectado a mulheres incríveis. E não foi diferente com ela. Ela é a Marilúcia. Olha só, um spoiler dela. Ela é palestrante, ela é terapeuta, sexóloga, pastora e celebrante de casamento. Gente, com esse currículo incrível, invejável, eu apresento a vocês com toda a honra a minha amiga Marilúcia Quintino. Que felicidade, Cris. Me sinto honrada por esse privilégio de estar aqui, que me sinto privilegiada por Deus de ter me escolhido através de você. Eu creio que hoje nós e mulheres do mundo e da nossa nação vão ser alcançada por esse testemunho. Amém. Amém. Eu tenho certeza que a Marilúcia vai brilhar e vai protagonizar hoje esse episódio. Ela é a protagonista do dia e eu quero começar já te perguntando assim, né? Com muita honra, com muita leveza de ter você aqui. Eu sei que você fala muito bem, você é articulada, então eu quero que você fala quem é Marilúcia Quintino. Porque você é terapeuta, você é sexóloga, pastora, você é tudo isso. Mas quem é de fato essa mulher Marilúcia? Essa Marilu se esconde uma pérola dentro dela e no meio dos espinhos, ela entendeu que ela precisou tirar todos os espinhos para ser pérola. Uma criança em um corpo de adulto que não deixou. Eu sempre costumo dizer que, não diga ao homem e nem à mulher que você é sem conhecer a infância que você teve. Então isso, é de uma mulher que teve uma infância diferenciada, mas que entendeu que tudo isso foi para um grande propósito. Ela entendeu e demorou muito tempo. Então eu sou uma filha de minha mãe que tem quatro filhos, 2 mulheres e dois meninos. Não fui criada com a minha mãe, fui criada em vários lares, inclusive um pouco com a minha avó, no meio das minhas tias, mas era como se fosse a babá de muita multidão. Então o meu sonho era ser uma moça desde criança, mas eu não parava em casas. Então eu acabei vivendo um pouco, sonhando em estudar, mas não me afirmava em raiz, porque eu estava todo ano em uma casa, em um estado, em um bairro, em uma cidade. E isso para mim era muito doloroso, e eu me questionava muito por que eu nasci nessa família. E isso era muito triste, porque toda vez que eu olhava para mim, eu via as famílias com suas famílias, e eu não fui conduzida a isso. E o tempo que minha mãe teve que me deixar com minha avó, eu falei: "Nossa, agora é o meu momento, eu tô com minha avó". Hum. Mas eu tive que ir embora também, porque alguém da família precisou que eu tomasse conta do seu filho. Hum. Então, nesse instante, aí eu começava mais uma etapa da minha vida, que é viver em um lar aonde não era meu, era do sangue, mas não era meu, porque eu me sentia como uma babá. Com 9 anos, ali eu estava com 9 anos agora. Então, nesse episódio, morando com esse tio, cuidando do filho dele, a esposa dele trabalhando à madrugada, e ele tinha um galpão maior do esse aqui do podcast, e ele trabalhava com eletro. E ele todos os dias eu tinha uma bíblia azulzinha, pequenininha, Novo Testamento. Quando chegava 4 da manhã que minha tia, que é a mulher dele, saía, eu pegava, me segurava demais nessa bíblia e dizia assim: "Deus, não permita que ele me chama
e ele me levava para um galpão, me botava tirava minha roupa, botava em cima da mesa, apagava a luz e começava, eh, a tocar e fazer o que ele quisesse. E eu passava e eu me aterrorizei de tanto medo, eu tenho medo do escuro até hoje. Até quando casei eu ainda mijava na roupa, na Hum. cama de medo. E foi uma cura muito grande para que isso não acontecesse, porque foi através dessa urina, de estar urinando, que acabaram descobrindo esse segredo, porque eu era ameaçada de morte. Então todos os dias, às 4 horas da manhã eu ainda acordo esse horário, porque mesmo ressignificada, mas eu ainda tenho esse relato na minha memória de ficar deitada em uma mesa, que era onde ele, consertava aparelhos eletrodomésticos, e eu ficava deitada nua e esse homem, que era era irmão da minha mãe, me tocando absurdamente. Então, para mim foi muito difícil falar sobre isso, porque a família entrou em guerra, eles contaram um para o outro, mas não resolveram a minha situação, porque eu entendo que eles ali não quis levar para a autoridade, porque sabia que iam sentenciar, aquele homem naquele momento. Então foi uma coisa para mim que eu entrou um pânico do medo, e eu absurdamente parecendo que entrou uma coisa ruim dentro de mim, que eu a toda madrugada não conseguia dormir, porque eu já imaginava ser molestada, imaginava ser tocada, imaginava, dedos, mãos e todas as coisas ser penetrada em mim, e eu acabava todos os dias falando: "Deus, quando eu vou sair daqui?". Até que um dia a esposa dele pegou todas as minhas roupas com cheiro de urina e falou: "Vou levar na sua escola agora". E era em Salto, que eu tive que vir da Bahia para Salto, eu sou baiana, e ela falou: "Vou levar". Eu falei: "Se você me levar, eu não vou te contar um segredo. Se você levar a minha roupa", de tanta vergonha que eu tinha, porque eles não entendem, muitas mães e pais não entendem quando um filho está sendo, violentado, sua inocência está sendo destruída, Sim. está sendo denegrido a sua imagem, a sua mentalidade, ele acaba dando indícios de alguma coisa, e uma das coisas é o medo, é fazer o Sim. xixi na roupa, Sim. é ter susto com facilidade, é ficar paralisada em situações. E aí ela falou: "Então me conte". Quando eu contei, eu fui transferida para casa de outra tia que era um lar disfuncional, convivia com uma mulher. E essa mulher, por sua vez, tinha ciúmes de mim, né, e eu estava vivendo aquele pânico de uma criança desgovernada, com medo, então eu não lembro muito disso, mas eu creio que eu devo ter dado muito trabalho e elas começaram aquela guerra. Então elas me colocaram dentro do ônibus e não resolveram aquela situação, fui para outra situação e fui colocada com 14 anos dentro do ônibus para ir embora para Bahia, sozinha. Então ali a primeira vez eu me senti pertencente, eu vou morar com a minha mãe. E quando eu chego na casa da minha mãe, eu compreendo que eu estava ali, estava tudo ótimo para mim, porque é a primeira vez que eu fui morar com a minha mãe. E aí eu tô vendo o seu esposo, que meu pai já tinha falecido, eu não conhecia o meu pai, eh e eu tô vendo o seu esposo, ali eu falei: "Poxa, eu ganhei um pai". E quando eu vi aquele homem toda madrugada querendo me tocar, e um dia ela chega e vê, e eu conto pra ela: "Esse homem tá tentando me molestar". E aí ela falou: "Vou chamar a polícia", só que no outro dia ele convenceu a dizer que essa criança, essa a pré-adolescente, que queria ele. Hum. Então eu tomei uma surra muito grande, e fui expulsa novamente para casa das minhas tias, da minha avó. E ali eu tentava morrer todos os dias, porque ela não permitia que os maridos dela ficassem perto de mim. Agora imagine se sua mãe fala que você passou por isso, você se ajoelha no chão e diz que: "Não, mãe, eu preciso da sua proteção", e suas tias vão acreditar na irmã dela. Hum. Então eu era proibida de ficar perto dos esposos, elas não tinham essa confiança, e ali eu só tinha vontade de morrer.
E por diversas vezes eu tentei tirar a minha vida, porque eu achava que eu era insignificante no meio da minha parentela. Eu não tinha o valor necessário, né, quanto a preguiçosa, a burra, a insignificante, a pirracenta, né, o que o baiano tem muitos os ditados, os dialetos. Então, aquilo ali foi muito traumatizante para mim. Marilúcia, de vítima, você foi a culpada. Fui a culpada. Foi isso que aconteceu em vários episódios, Sim, de casa para de uma casa para outra. sim, Você era vítima, sim, mas na boca das pessoas você era culpada. eu era culpada. Hã. E eu decidi, fazer disso, eu coloquei na minha cabeça, eu nunca namorarei com alguém que é relacionado a alguém, porque isso eu já ouvi tantas vezes, eu não quero de forma nenhuma namorar, crescer e namorar saber que se a pessoa, tem envolvimento, se envolveu, isso para mim era um lema, Hum. eu crescer com isso, e era um lema eu crescer quando eu soube também que meu pai era um homem que foi muito alcoólatra, perdeu grandes fortunas por causa do álcool, e eu decidi aos meus 10 anos nunca beber o álcool, porque eu achei que ali era o palco da destruição, e também não querer destruir nada de ninguém, casamento, rompimento, e eu fiz esse lema da minha vida e fui crescendo, mas na minha mentalidade, é como se eu ouvisse todos os dias aquela palavra: "Você é destruidora, onde você chega você destrói, onde você chega você quebra, onde você chega os lugares se rompe". E para mim a maldição era minha. Uhum, Então para eu entender que eu não era a culpada, porque a criança se sente culpada, o uhum. adolescente se sente culpado. E para mim foi muito difícil, mas eu entendi, eu compreendi que eu não podia ser vítima, deixar ser vítima a vida inteira dessa história, porque isso me causou muitas dores. Famílias foram afastadas de mim quando eu relatava sobre isso, que dizia: "Para que tocar no assunto? Hum. Será que não era o jeito da roupa, do jeito que você se vestia Olha que é?" isso. E aquilo ali para mim era torturoso, doloroso, e eu comecei a dizer: "Eu quero fazer alguma coisa da minha vida". Então eu entrava nas casas, aí eu fui morando em várias casas, e eu fazia de tudo para agradar o dono da casa, para ver se eu tinha um pouco daquele amor, mas um dia eu entendi que eu cheguei na casa de uma amiga e lavei toda a roupa dela, e lavei até as roupas íntimas dela e do marido dela, e ela disse: "Quando você vier na minha casa, nunca lave as roupas íntimas minha e do meu esposo, pode fazer o que você quiser". Aí eu falei naquele dia eu entendi, eu falei: "Deus, eu tento fazer tudo para que as pessoas se agradem, mas não é isso que o Senhor quer, o Senhor quer que eu seja eu. E eu tô querendo dar alguma coisa que não é meu, é só para ter o amor daquelas Sim. pessoas". Então aquele momento eu entendo. Aquele dia eu decidi que quando eu chegasse na casa de alguém, eu iria ficar sentada, ser filha, e eu só iria se manifestar para fazer alguma coisa se eu fosse convidada para isso. Hum. Então eu nunca mais daquela emoção que eu queria viver, aquele abraço, daquele afeto onde eu chegava, eu decidi fazer isso. Então, e muitas mulheres, crianças que foram afetadas no seu sentimento, elas fazem isso na maioridade para conseguir o amor de alguém, Uhum. como uma mãe, um pai, um casamento, Hum. e elas mendigam, desculpa, muitas mulheres mendigam o afeto, porque elas não conhecem que o afeto maior é o de Cristo. Enquanto a gente não conhece que o maior afeto vem do céu, a gente tenta ir atrás do afeto do homem. Você conseguiu me calar aqui, porque é exatamente isso que eu penso. A disfuncionalidade num casamento, quando você vê uma entrega muito intensa da mulher, ela tá querendo provar algo que ela não tá sendo ela, não é, Sim, Marilúcia? sim, Você é a prova viva disso, sim, de mulheres que se entregam de uma, homens também, mas na sim. sua maioria mulheres que têm esse histórico de abuso e de não pertencimento. Uhum. É disso que você está falando, não é? Sim, Então você se entrega num amor ao outro, eh, desmedido, né, é um amor sim. desmedido.
eh, pra provar para o outro te enxergar assim: "Como ela é boazinha, Sim, que fofa, sim, que bacaninha que ela é, lavou minha sim, louça, lavou minha roupa", sim. mas ali não tá a sua identidade, né. Não, não. E aí como que você foi ressignificando isso? Eu fui entendendo que para ser amada, para querer que as pessoas me queira naquele ambiente, eu não precisava desgastar tudo de mim. Eu precisava entregar a minha ternura que estava dentro de mim. Então não era funcionando naquele lugar que eu ia entregar para aquelas pessoas o que elas precisavam, porque talvez ela só precisava da minha presença e não do meu serviço. Uhum, E servir não significa só fazer, servir é ser. uhum, O que você é, você está servindo enquanto as pessoas te olham e da forma que elas te olham. Então, para aquele momento, poderia que a dona da casa só queria que eu fosse um ouvinte da voz dela. hum, Isso é um serviço. sim. Então, quando eu entendi isso, que não era sobre enxergar, limpar o banheiro, lavar a louça, fazer as coisas, eu entendi. E eu fui me curando, e eu fui também me habilitando com novos hábitos. Isso você tinha que idade, Mariluz? Isso, eu acho que desde os 9 anos eu tentava agradar as pessoas de uma forma, sobrenatural, de uma forma que eu pudesse fazer de tudo. Todas as formas que você se eu chegasse na sua casa, eu queria fazer massagem no seu pé, e não era porque eu estava querendo ser boazinha, é porque eu queria ver você feliz, mas eu, de certa forma, não estava tão feliz, mas eu queria ver você falando comigo. Uhum, "Nossa, Marilúcia, como eu estou feliz", uhum, mas não era sobre isso. hum. Então eu fui também criando habilidades, porque me dava coçava as minhas mãos. Eu tinha vontade de levantar, pegar a vassoura da dona da casa. Então, eu disfuncionei, mas comecei a funcionar com novos hábitos. Isso lá na sua A adolescência que minha você foi entendendo adolescência isso? eu fui entendendo na maior idade, Hum. quando eu virei mulher que eu entendi. A minha adolescência toda eu fiz isso. A sua virada de chave foi na adolescência? Minha virada de chave foi na adolescência para passar quando eu virei ser mulher. Uhum, Então eu fui entendendo, mas eu passei uma vida inteira e eu entendi que eram as ausências paternas, maternas, que eram as dores, que eram os traumas, que era o silêncio de uma criança que foi calada, que era a uhum. inocência roubada, que era a falta de afeto. Mas eu não quis passar uma vida toda sendo vítima Sim. também dessa dor. Então eu comecei a habilitar os meus passos. Eu disse: "Eu vou ficar sentada aqui, e se precisar não fazer nada, eu só vou ser ouvinte, e eu não vou me martirizar depois que eu sair daqui", porque Uhum, tinha a martirização. hum, Quando você sai, você fala: "Eu não fiz nada para agradar aquela casa". uhum, Aí eu fui habilitando o meu corpo, me funcionando para que mulheres pudessem entender também futuramente quando eu abrisse a minha boca, que uhum. não era só em estar servindo, era o que eu estava servindo ao outro, sendo eu sem fazendo nada. E tudo isso sem terapia, né, Mari? Tudo isso sem terapia. Da mesma forma que eu Deus foi te capacitando, eu conversava ele foi seu muito com ele. mentor? Foi o meu maior mentor, Hã. meu maior mentor. E aí eu fui crescendo, casei, tive um primeiro casamento muito triste, onde eu era um adolescente, ele era um adolescente, tive filho, foi uma vida muito difícil, dolorosa, onde por diversas vezes sofri e apanhei, Hum, eh, e eu todos os dias queria ir embora, e uma mentalidade querendo ir embora, querendo deixá-lo, e uma mulher desfreadora, querendo viver uma vida, e tudo isso se passava em tempos onde eu não tinha para onde ir, porque quando eu engravidei eu fui expulsa de casa. E aí eu sentei na rua e um dia uma amiga falou: "Eu preciso levar você para minha casa". Porque você não tem onde ficar, onde você vai ficar grávida? Aí hum. eu fiquei sentada em uma calçada e fiquei me perguntando: "O que que eu vou fazer da minha vida?". E aí, antes de casar,
E aí essa amiga me levou para casa do irmão que era casado e pediu para eu ficar lá por um tempo. Eu fiquei esse tempo lá, e aí depois desse tempo foi muito doloroso, porque eles estavam se separando, e aí a minha mentalidade falou: "Eu tô chegando em outro lar". Hum, que eu Então, tô destruindo. que eu tô destruindo, Hum, sem conhecer a família, e parece que era eu, mas eles já estavam uhum. nessa guerra. E eu falei: "Mais uma vez eu não vou ter onde ficar". E aí eu peguei, um rapaz que amava demais a minha vida, e eu na escola, e eu nunca tive nenhum envolvimento. Ele tinha um amor, e ele estava vindo embora para São Paulo. Ele falou assim: "Eu vou pedir à minha mãe para você morar na minha casa". E ele foi embora para São Paulo, que ele estava indo de passagem do outro dia, e ele pediu para que eu ficasse nessa casa. E eu falei: "Meu Deus, e agora o que que eu faço da minha vida?". E eu fiquei lá. Só que lá ele arranjou uma pessoa e eu tive que ir embora daquela casa. Mais uma vez embora, eu fui para casa de outra amiga, até arranjar uma pessoa que eu casei, e que depois eu já estava com meu filho, fui para mais outro filho, que é o pai do meu filho, né. E foi muito difícil, porque cada dia eu pensava: "Que dia eu vou sair dessa casa?". Eu não sei, eu acho que eu já passei por umas 25 casas. Uau. E todas elas eu perguntava: "Será que um dia eu vou ter a minha casa?". Porque eram muitas casas, porque todo dia acontecia uma coisa. E eu então, aí passou tudo isso, teve a separação, eu eu tive meu outro filho, e eu tive que deixar meu filho com a avó para ela ficar, porque eu não tinha onde ficar quando eu tive meu outro filho. E aí os meus seios crescendo e aquela dor de não ter onde ficar, e eu acabei morando no fundo de uma oficina mecânica que trabalhava só homem, que eu pedi um favor, e eu ficava trancada de medo, porque era de oficina Uhum. de homem, que era em uma BR, e de Nossa. noite não tinha ninguém. E aí eu ficava: "Meu Deus do céu, meu peito tá cheio, meu filho tá lá com a avó, eu não tenho dinheiro para ir lá dar mama a ele, como que eu vou fazer da minha vida?". E aí eu entreguei a minha vida para Jesus, não nessa dor, Hum. mas porque um dia uma amiga minha falou: "Cuida do meu filho hoje para eu ir trabalhar, para eu levar umas roupas". Aí essa criança chamado Braio, ele pede para colocar um DVD de Ana Paula Valadão, Hum. aonde ele repete a música 5 vezes, a mesma. E a música falava: "Alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, mas cabe lá dentro, do coração de quem entrega ao Salvador". E eu não olhava aquela música, e nem ouvia, mas depois de 5 vezes, eu falei: "Eu não sei porque essa criança está repetindo toda hora". Eu peguei e fui ouvir. Quando eu ouvi, parece eu tinha uma cratera de um vazio dentro da minha alma. Eu botava a mão, respirava, nada preenchia esse vazio. Aí eu falei: "Eu vou me ajoelhar aqui, se o senhor vai fazer isso que está fazendo na música, se o senhor arrancar isso que está aqui, que eu tenho desde criança, eu vou fazer o que essa música está fazendo". E aí, eu começo a chorar, eu passei 5 horas no chão chorando. E ela chegou e eu chorando, e eu não sabia porque estava chorando. Eu falei: "Eu me entrego ao Salvador", mas eu pensei que amanhã, no outro dia, seria o dia da minha morte, porque estava com a sensação de que eu tinha morrido ou ia morrer. Hum. E aí eu fiquei dentro da casa dela, não conseguia tirar o pé para fora, com medo de alguma coisa, uma bala, um tiro, uma pedrada. E aí bateu um jovem de 17 anos na porta dela, que estava vindo ele era jogador de futebol em outro lugar, outro país, e ele chegou de férias na casa da mãe, e ele disse: "Deus mandou vir aqui, dona Betânia, na sua casa, que tem uma mulher aqui dentro, que está pensando que vai morrer, mas ela morreu dias atrás, para o Yes. mundo, mas Uau, ela viveu para Cristo, e essa mulher vai ser revolucionária, uau. uma missionária". E aí, eu não sabia o que era isso, só ele falou: "Mas tem um porém".
ela não me conhece, mas vai ter que montar na minha moto da minha mãe, que eu vou levar ela para se apresentar na igreja, porque ela já se apresentou ao pai". Nossa, E que coisa aí linda, Mari. e aí eu peguei, sentei, fui, me apresentei na igreja quadrangular em Feira de Santana, pastor Edson, e depois disso eu não saí. Mas eu fiz um voto com Deus nesse dia, que eu não sabia o que era voto. Eu disse: "Se eu estou sentindo isso aqui, que eu estou sentindo agora, o Senhor me curou, eu tenho mais de 100 amigas, eu vou atrás de todas elas dentro de um ano. E eu não vou sair enquanto todas elas não se converter dentro de um ano. Eu posso não ter dinheiro, não posso não ter". Eu dei R$ 50 no altar. Eu só tinha esse dinheiro no dia que eu fui na igreja. Hum. E eu falei: "Todas elas agora é a minha obrigação". Então eu passei um ano sendo evangelizada pelo evangelista, pastor, Discipulada. discipulada por um pastor, Robson, que é um cadeirante, um pastor que ele dizia o que era o evangelismo, porque eu tinha a chama do evangelismo. Eu falei: "Me Uhum. ensina como ganhar alma, com cultura, respeitando espaço, pessoas, eh criação, nação, o que quer que seja, me ensina". Ele me ensinou em um livro de mais de 700 páginas que ele lia para mim todos os dias. E eu saía 2 horas andando para chegar na casa dele, todos os dias. Uau. Então eu todos os dias, depois que eu aprendi, eu disse: "Eu ainda tenho esse ano para ganhar todas elas". E eu ganhei eu ganhei 99 amigas em um ano. Uau. Então eu fui atrás de todas as mulheres que eu conhecia, porque eu tinha um propósito. Eu queria ganhar almas. Não pelo que eu fui, mas pelo que ele me tornou. E não o que ele tinha para me dar, mas o que ele fez em mim. Então eu fui atrás dessas almas. E aí, passou 5 anos ganhando almas por aí. Eu estava sozinha, não estava com ninguém. Eu conheci o meu esposo e eu tinha escrito uma carta para Deus. Conheci o meu esposo e ele era paulista, mas o pai dele tinha acabado de se aposentar aqui e foi para Bahia, me conheceu, só que ele disse que no dia que conhecesse alguém, ele casava e vinha embora para São Paulo, a terra onde eu não queria. Hum. Porque aqui desde a minha criança, que minha mãe me deixou em uma casa com 2 anos, e aonde eu era martirizada, né, ofendida, beliscada, onde um vizinho viu e mandou uma carta, porque 40 anos atrás mandava carta. Sim. Então, eu não queria voltar para essa terra. E aí, eu orava e falava: "Deus, não me leva". Então um profeta ligou errado para mim, que eu não conhecia, e disse para mim: "Marilúcia", não, Marilúcia não, falou: "Moça", eu falei: "O senhor está procurando quem?". Ele falou: "Fulano". Eu falei: "Não é aqui". Ele disse assim: "Tá bom, mas Deus manda te dizer, prepara tuas coisas que você vai embora para São Paulo". Eu falei: "Meu Deus, eu tô falando todo dia que eu não vou para São Paulo". Aí eu fui para uma vigília. Aí o profeta falou para mim: "Prepara tuas coisas que tu vai morar em um centro de recuperação", que lá chama na Bahia, que é para dependentes químicos. Você vai ajudar e você vai morar em São Paulo. Aí eu falei: "Agora eu vou, Senhor". Então eu vim pregar aqui em Serra Negra e eu acabei ficando aqui, não voltando mais. Hum. Aí depois meu esposo veio e quando eu cheguei aqui, depois o meu filho mais velho pediu para vir. E quando ele pediu para vir, foi para mim a melhor coisa do mundo. Eu estava no ápice, eu tô casada, eu tô com meu filho pediu para vir. Quando chegou aqui, demorou um tempo. Meu filho nunca saiu de casa. A primeira vez que ele saiu, e eu não sabia, porque eu estava trabalhando. Um amigo que ele conheceu em um trabalho perto de casa convidou, ele estava sem celular, sem identidade no dia. E esse amigo levou ele em uma festa, aonde o meu filho, eh, paquerou uma moça que ele não conhecia, porque ele não conhecia a cidade, o estado. E essa moça era ex-mulher de um traficante. Lá o meu filho foi para um cativeiro, como se fosse bandido,
mataram meu filho e disse que não devolveria o corpo e nunca me devolveram. E eu fui na polícia, eu fui na delegacia, eu fui na investigadora, só que aí depois alguém me liga deles, que eu não sei como, e disse: "Ele já foi". E eu enlouqueci, eu perdi a cabeça, eu perdi o juízo, eu fui internada em um sanatório, eu eu fiquei 3 anos dentro de casa sem sair. E eu só consegui voltar quando eu tive uma rede de apoio, mas eu não conseguia falar com ninguém. Eu tive uma rede de apoio. Foi muito difícil sair de casa. Então eu me tratei no CAPS, eu me tratei com os medicamentos, eu me tratei com psicólogo, psiquiatra, com terapeuta, com rede de apoio, mas eu já não estava mais aguentando aquele cativeiro. Então eu pedi para Deus: "Oh Deus, o Senhor me leva, o Senhor me tira daqui". Foi que a rede de mulheres que me conhece aqui mandou um carro, me buscou onde eu morava. Eu mudei de cidade, porque eu não aguentava morar em São Paulo. E aí elas começaram a se movimentar, porque eu não me sentia pertencente, fazer cabelo, fazer unha. Era muito difícil para mim falar assim: "Eu tô cuidando de mim, agora onde está o meu filho? O que fizeram do meu filho?". E aí, quando meu filho, o mais novo, pediu para vir da Bahia morar comigo, aquilo me trouxe uma alegria de espírito. E eu acho que isso produziu em mim a vontade de sair do espinho para as pérolas. Então eu me levantei das cinzas, eu me levantei da dor, e eu disse para a dor: "Eu chorei o que eu tinha que chorar, eu morri o que tinha que morrer, eu fui atrás do que eu tinha que buscar. Eu fui atrás da lei, eu fui atrás de pessoas conhecidas, eu entrei em lugares para procurar, eu fiz tudo o que deveria procurar". E Deus falou para mim, eu tive uma visão, eu fui translatada para uma parede, como no Monte da Transfiguração, que Jesus estava com 3 discípulos, e isso aconteceu comigo. Eu fui no Monte da Transfiguração e antes de acontecer isso com meu filho, eu tive um sonho. Falei: "Filho, eu tive 2 sonhos igual ao seu, por favor, não saia de casa". Ele falou: "Mãe, eu não saio, eu não tenho amigos aqui". E aí: "Seu filho, pelo amor de Deus, eu tive um sonho com você, que alguém fazia uma emboscada para você, filho, e você inocentemente caía". E aí, quando eu fui translatada depois que aconteceu isso tudo, que passou 2 anos, eu não tinha esse encontro real com meu filho, eu não sabia o que aconteceu de fato, então eu fui translatada para o ambiente onde aconteceu tudo com ele, eu vi tudo que fizeram, Deus te me permitiu ver isso, permitiu para ver, acalmar tua para alma. acalmar minha alma. Uhum. Aí o meu filho olha para mim, fala: "Mãe, eu tô bem, eu tô com meu pai, eu tô bem aqui". Então aí foi um alívio na minha alma. Eu falei: "Meu filho está salvo com o Senhor, pai". Porque Deus nunca fez nada sem me mostrar antes. E não é que eu sou a melhor, é porque está escrito na palavra dele em Amós 3:7. "O Senhor não faz nada sem mostrar para os seus filhos e seus profetas". Uhum. E ele me translatou para um ambiente da dor e translatou para o ambiente da luz. Yes. Então eu entendi também, porque eu já não estava, que Deus não me mostrou antes, que a dor era muito grande. Então eu não ia poder ver o que Deus queria me mostrar, porque eu estava nadada na dor. Quando a dor saiu e ficou a saudade, eu fui enviada para esse ambiente, onde a dor se manifestava, mas a luz foi transfigurada. Uau. E aí eu consegui me levantar através da rede de apoio de mulheres maravilhosas que me dão o nome da Mari, do espinho das pérolas de Mari.
Então são muitas mulheres que eu aconselho, que eu oro, que eu envio para casamentos, que eu ajudo nas falas, nas suas dores, nas transições de carreira. E eu entendi que chorar é necessário. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegra. Uhum, Eu entendi, Cris, que eu chorei o suficiente, uhum. esvaziei o meu tanque, mas eu tinha que voltar a buscar a fonte. Para você ter noção, eu tomei remédios para secar as lágrimas, porque eu não parava de chorar. Então os médicos psiquiatras me deram remédio para secar as minhas lágrimas, porque eu não parava compulsivamente sem chorar todos os 3 anos, um dia sequer. Então eu perdi muito peso, eu não me cuidava, meu marido foi um apoiador, porque nesse tempo você não tem uma vida íntima, Uhum. você não tem vontade de viver, não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade. E era um luto infinito, mas eu não queria passar aquela imagem minha para ninguém, então eu ficava isolada. Até que um dia elas decidiram: "Não, agora não dá mais para ficar longe da Mari Lúcia. Vamos agora se juntar todas, fazer uma corrente do bem, tirar ela de lá". E aí fiquei na casa da missionária Maria, e ali eu estava com a missionária Maria, e nós se apoiamos uma na outra, e aí começou a minha vida a ter esse, ela falou: "Marilúcia, vamos levantar? Vamos lá que eu vou escovar seu cabelo, vamos lá que eu vou fazer Uau! sua sobrancelha, vamos lá que eu vou te dar uma roupa nova, vamos lá". Então ela foi me reconstruindo. Uau! E as outras me levavam: "Mari, hoje a gente vai tomar um café, nós 2. Hoje eu vou te levar para uma massagem, hoje eu vou te levar para fazer a unha". Então elas foram me envolvendo com essa graça de amor. Então a Maria, a Lília, a Dani, tantas mulheres preciosas, amável, a Alda que intercedia, e tantas mulheres preciosas, a Lília, elas tinham um amor tão grande, essas mulheres por mim, a Érica, era muito poderoso. Eu tô lembrando de um versículo, assim, que tá latente no meu coração. Qual? Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Lá atrás, todo o pecado que fizeram com Sim, você, toda a dor que você passou, sim, Deus te concedeu sim, multiplicada graça sobre a tua vida. sim, foi. E 1 mais 1 de Deus não é 2. Não, não, Que graça que foi derramada sobre a tua vida. foi. E foi um poder tão poderoso que essas meninas, ela eu lembro de um versículo que eu tinha como leme na minha vida. Ele é Ezequiel, Hum, capítulo 16, versículo 6 em diante, que diz assim: "Eu te encontrei e teu sangue vive, vive o teu sangue. Tu estava nua e descoberta, estava perdida, e eu entrei em um concerto contigo, diz o Senhor. Agora tu se tornou a ser minha. Eu te lavei com meu sangue. Eu te cobri a tua nudez. Teu cabelo cresceu, teus seios cresceu, mas tu ainda estava descoberta. Então eu, o teu Deus, passando perto de ti, vistiei que é tempo de amores. O meu amor se estenderá sobre ti. Então coloquei a minha orla em ti. Coloquei o meu manto, calcei os teus pés, coloquei seda pura no teu corpo, e eu disse: agora tu és minha, porque aleluia, é tempo de amores, e você é formosa. aleluia. Então esse versículo me deu uma paixão, entendendo que o Pai estava comigo o tempo todo. Uhum. O Pai estava comigo, porque o meu propósito era maior, era essas mulheres que eu tanto amo, essas mulheres que eu tanto tenho um apreço, esse filho que me deu essa garra, inteligentíssimo. E eu disse: "Deus, obrigado pelo Senhor me permitir não desistir de mim mesmo". E eu quero dizer para mulheres que estão aí em casa,
que tenham rede de apoio. Chore enquanto for preciso, mas se levante quando for necessário, porque você é necessária para alguém, você é curadora para alguém, você envia destino para alguém, e você é o anjo que bateu na porta de Noé, falando: "Eu vou levar para salvar a tua família". Alguém está orando para que você bata nessa porta e levante essa pessoa da dor, da tristeza, da tragédia, da separação, do luto ou da falência, não importa o que seja, é através de você que Deus quer usar. É, às vezes a gente se cala, né, diante de um profeta. Mari, que história. Como eu vejo o poder de Deus na tua vida, minha irmã. É, Como eu vejo o poder de Deus na tua vida. sim, Tudo que fizeram a você, esses 25 lares, Deus tem porção dobrada de graça sobre a tua vida. tem, E eu sei que você derrama na vida do próximo. Aquele abraço que você deu na minha mãe, lá no evento, sim, não foi em vão. não, As nossas almas se conectaram ali naquele abraço. sim, E a tua vida é preciosa, amém. né? Você tinha que estar aqui hoje contando tudo isso, porque eu tenho certeza que tem tantas mulheres que passam por lutas. Todo episódio é uma história de luta e graça. Sim, Todo episódio é uma história de dor e propósito. E sim, Deus, ele não une pessoas, né? não, Ele une propósitos. verdade. Então eu fico assim, maravilhada com as coisas que Deus realiza na vida das pessoas, Sim. mesmo passando por um deserto, um tempo árido da sua vida, né, Mari? Sim, sim. Foi muito árduo, mas serviu como muita experiência. É Uhum. claro que minha experiência não mede, em diminuir o do outro, Sim. porque E, a dor do outro não foi a minha dor, e nem a minha sim, dor foi a dele. E a gente precisa dessa empatia com o outro. sim. E tudo isso, Mari, quando você fala terapeuta, pastora, tudo isso, essa Mari terapeuta nasceu em qual momento? Depois de todas essas dores, quando você se terapizou, que Sim, nasceu a eu já Mari terapeuta? eu já estudava, Aham. tudo isso, e eu paralisei esse estudo. Eu já tinha a função pastoral, eu já tinha a função celebrante e conselheira. É, então, porque além de terapeuta, pastora, sexóloga, você é celebrante de casamentos. Então, olha um mais um de Deus que não é dois mesmo, né? A pessoa que foi ali julgada e subjugada, você Sim. é a destruidora de lares, de Hum, casamentos, por todas as casas que você passou. uhum. Hoje você celebra casamentos. Hoje eu celebro. Eu decidi fazer da dor, eh, dar destino a mulheres e fazer com Uau, que elas acreditem nos lares, porque a me família ligou. é o maior patrimônio que nós podemos ter, e ela não é falida. Sim, eu creio, amém. Eu falo isso em todos os episódios quando a gente comenta sobre família destruída, lar destruído, mulheres que têm uma história de dor com o marido violento, enfim. E aí você acaba introjetando isso e achando que casamento nem o homem presta. E Sim, não é isso. não, não O é isso. casamento não é uma instituição falida como a sociedade nos diz, Sim, né? O casamento ele é algo que nasceu no coração de Deus sim, e para uma completude, mas sim, essa completude só há quando o Espírito Santo é convidado a esse casamento, né? com Então certeza. hoje você é celebrante de casamento. Isso nasceu das suas dores. Isso nasceu das minhas dores. Eu decidi celebrar casamento porque eu tinha propósito. As meninas sempre me diziam: toda vez que você chega em um lugar, outra pessoa se conhece. Outra pessoa, então quem está solteiro casa. Uau, Você não Mari. acha que você deveria celebrar? Então eu comecei a estudar sobre como celebrar da melhor forma para que pessoas, para que trouxesse a vida dessa pessoa, a história dessa pessoa para o casamento, porque não é só uma celebração, é uma história contada, polderada, uma história que você traz para a família se sentir pertencente daquele Sim, casamento, mesmo que não conviveu com aquele filho. sim. Então você traz um âmbito de emoção, ressignificação
e a bênção matrimonial do celestial. Nossa, que coisa mais linda, Mari, É, né? Lá atrás, julgada a que julgada por destruía isso, lares, sim, hoje você celebra celebro, casamentos e lares constituídos para a glória de para a Deus. glória de Que Deus. coisa mais linda, minha irmã. Amém. Quando Deus entra na somatória, a conta fecha, né? A conta fecha. Que coisa linda, que delícia te ouvir, querida. É, Eu tenho certeza que você que está aí, depois de ouvir, né, esse tempo de relato da Mari, uma história que a gente vai formando um filme na mente da gente, sim, Mari, é um sabe? roteiro de um É filme. um roteiro de um filme E tenso, né? tenso, é. E, Suspense. e aí eu vim trazendo assim essa Mari criança, você me remeteu para sua infância, Sim. né? E aí vem vindo assim das suas dores. E a hora que Deus entra nessa conta, Uhum. que leveza, Foi que muito coisa mais leve. linda. Cris, eu sempre costumo falar com todas as pessoas, principalmente terapicamente falando, que o evangelho, ele só se torna pesado quando você dá o seu peso para o outro. O evangelho é uma carta que as pessoas precisam examinar. Uhum, Então, as pessoas precisam me examinar com leveza, sim, porque nossa sociedade ela já tem muito peso. sim, Então, eu preciso devolver para a sociedade um cristianismo leve, com justiça, amor, constrangimento em amor, mas leve. E sim. eu sou essa chama que quero fazer pessoas queimarem. Amém. Então, eu sempre digo, Jesus ele sempre convida para ter uma conversa como essa, de café com fé. Ele nos chama, nos coloca para sentar. Como ele disse para a sogra de Pedro: eu quero tomar um café, eu tô com fome, mas ela estava com febre. E Aham, ele disse: vamos orar por ela e depois ela faz o nosso alimento. Então foi o que a gente fez aqui hoje. A gente orou sim, primeiro. E o sim. café com fé, ele não é só um café, é a fé que vai levar para nossas nações, para nossas mulheres, para homens e mulheres ouvirão falar do café com fé, Amém. porque ele não conta história, ele dá legado a outras pessoas. Amém. É sobre isso. É isso, é sobre isso. E o Café com Fé, ele nasceu no pior momento da minha vida. Nas minhas dores também, né? Toda dor tem um propósito. Nasceu do pior momento da minha vida, quando eu sofri, eu chorei tudo que eu tinha que chorar. E num dado momento eu falei: hoje chega. Senhor, eu vou fazer as melhores coisas da minha vida, no pior momento da minha vida. Sim, E aí eu resolvi colocar Deus assim como alvo de todas as ações que eu fizesse. Foi daí sim. que nasceu o Café com Fé. Que coisa linda. E falando de café com fé, dá pra mim, guia a garrafa. Eu vou coar um café pra gente. Pode Ah, me dar. coisa mais Aqui pra mim. preciosa. Que Eu honra. vou. Porque assim, né? Felicidade. As amigas. Só a garrafinha. É. As amigas, elas coam um café. Obrigado, Gui. Hum, As amigas coam um café pras amigas. Então, Isso. eu vou te coar um cafezinho. Esse café que você vai tomar é o café com fé, com todo amor e carinho. Eu recebo. E vamos tomar juntas um café, porque a gente faz esse pit stop aqui para lembrar para essa pessoa que está em casa que toda história de dor tem um fim. E Sim, toda história de dor tem um porquê, um propósito, né? sim, É, a gente tem que parar e analisar, né? Eu sempre comento nos episódios. Jeremias, em Lamentações 3:21, que é o marco desse canal existir. Ele, no meio do caos, cativo na Babilônia, Jerusalém destruída, ele se lembra. Mas Deus abriu o mar vermelho para esse povo passar, para os nossos patriarcas, para os antepassados. Deus nunca deixou faltar. Deus mandou o maná. Deus mandou as codornizes. Espera aí, Jerusalém está sendo destruída. Nós estamos aqui cativos, mas eu devo trazer à memória tudo que me traz esperança. uhum, Então, quando eu passei pelas minhas lutas, 2024, 2023, eu lembrei, peraí, eu vivi até aqui 50 anos e Deus cuidou de tantos detalhes, sim, então eu fui trazendo à memória tudo aquilo que me trazia esperança e nasceu o Café com Fé. sim, Então, esse canal existe para aquecer a fé dessas mulheres que estão ouvindo um relato como o seu,
incrível, Sim. tenso, intenso, Uhum. mas que tem leveza quando Cristo é convidado É. para participar dele. E ele foi. E ele fez essa leveza. Então vamos brindar Vamos o sim. nosso café. Deus te abençoe, eu Deixa. amei ouvir tua história. Prova do café. Sem açúcar, porque um Hum. bom café sem açúcar. É. Caminho sem volta. Sim. Café sem açúcar é caminho sem volta. Sim. Quentinho, porque eu também falo que o café e a fé não pode esfriar. Não pode. Gostou? Amor, Maravilhoso. Mari. Eu vou te presentear também com Ah, que café com fé, maravilha. que você faça esse pit stop, para tomar o café e lembrar de todas as suas dores. Deus estava lá. Deus esteve com você em cada detalhe. E hoje essa mulher maravilhosa que você é, que veio aqui aquecer a nossa fé. Você faça esse pit stop e fala, devo trazer à memória tudo que me traz esperança. Muito Esse é o obrigada. intuito desse canal existir. Então, Mari, foi assim, foi incrível te ouvir, te conhecer. Eu tenho certeza que Deus conectou as nossas vidas, as nossas almas ali. E eu quero que você, né, olhando para essa câmera, Sim. né? Antes de falar isso, você que nos viu aqui tomando um café, que viu o Café com Fé, se você também quiser provar desse café, que é algo que foi colocado no programa, justamente está lá no link da minha bio, se você quiser acessar aqui, lá na loja virtual você também pode adquirir esse café, a cafeteirinha, a caneca, tudo isso que é para que esse canal continue existindo, né? Então, Mari, olhando para essa câmera, você fica à vontade em um minuto. O que você diz para essa mulher, depois de ouvir todo esse seu relato de vida? O que você diz para essa mulher que está em casa? Para você, mulher, menina, adolescente, maioridade, mulher de todas as classes, a minha fala para você aqui hoje é que quando aconteça algo com você que te deixou paralisada, não permita estar paralisada o resto da sua vida. Eu sempre falo que quando estamos do lado da pessoa certa, o nosso pior morre e o nosso melhor aparece. Amém. E para que ele possa aparecer, que hoje posso contar como serve, como tudo aquilo que a Cris disse, é que eu me permiti que pessoas na minha fragilidade segurasse a minha mão quando eu não tivesse força e me levantasse. A gente precisa de pessoas. A gente precisa permitir, mesmo nas dores. E eu quero deixar uma palavra para você. Gênesis 28:15. O Senhor diz: Estou contigo. Te levarei aonde quer que tu fores, e te farei tomar a tua terra, porque não te deixarei até que cumpra tudo o que tenha te prometido. Então, muito obrigada e que vocês sejam levantados e se permita pelo outro deixar essa oportunidade de ser amada e cuidada. Muito obrigada, Cris. Amém. Amém. Que lindo. Muito obrigada Minha pela irmã, que oportunidade. delícia te ouvir, que lindo. Até depois do fim, Até. querida. Sua vida é preciosa. Bem, Você falou a coisa certa, uma pérola, né? E a pérola, para ela virar pérola, ela é é, triturada ali na areia triturada. dentro da ostra, né? Sim, Então você é uma pérola que foi triturada e hoje a gente tem essa preciosidade, que é ter a sua presença, a sua amizade. sim. Muito obrigada. E você que nos assistiu até aqui, eu não tenho dúvida que você sai desse episódio com a sua fé pegando fogo, em chamas. A minha fé está pegando fogo, porque eu vejo os detalhes de Deus na vida da Mari, né? Eu vejo Deus ali nas dores dela e hoje essa mulher que ela se transformou. Isso não pode ser outra coisa. É como diz o apóstolo Pedro, né? Para onde vou se só tu tens palavra de vida eterna? Então ele cuidou de você Cuidou. para que hoje você falasse tudo isso. Então, se você nos acompanhou até aqui, eu tenho certeza que sua fé está muito aquecida. Então você pode agradar a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, Então eu tenho certeza que agora com o seu cafezinho coado quentinho, com a sua fé mais aquecida, você vai estar agradando a Deus. Se tudo isso fez sentido para o teu coração, eu te peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, faça comentários, compartilhe nos seus grupos. A história da Mari, ela tem que
ecoar o mundo, ela tem que ir para todos os lugares, para todas as nações, porque é uma história de vitória, onde o Senhor concluiu a boa obra na vida dela. Sim. Então, querida, faça o que você sabe que você tem que fazer e eu te agradeço por estar conosco até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.